Sejam bem-vindos novamente. Estamos desejosos de, nesse momento, dedicar um tempo para fazer uma reflexão. Que a nossa reflexão é baseada no livro de Salmos, o Salmo, possivelmente o mais conhecido de todos, o Salmo 23. A Bíblia nos diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Como já havia dito, para que nós possamos aproveitar o máximo e aprender bem a questão da exposição bíblica, é primeiro necessário que nós observemos o texto, que olhemos para ele e tentemos identificar como o texto está elaborado, a maneira como ele está dividido, alguns detalhes a respeito da própria característica literária do texto, seu contexto, em termos de como foi produzido, em que circunstâncias e assim por diante. Num segundo momento, é necessário interpretar. Nessa parte interpretativa, nós precisamos olhar para algumas palavras que estão ali no texto e tentar, primeiramente, torná-las claras e depois, então, relacioná-las com outros lugares onde ela ocorre, os sentidos ali empregados, para que possamos entender qual é o sentido pretendido pelo autor deste texto em si. Num terceiro momento, depois de termos observado, interpretado e também correlacionado, nós temos que fazer uma aplicação, ou seja, trazer para nós a nossa realidade aquilo que o texto está dizendo, a fim de pensarmos como nós estamos diante daquilo que estamos ouvindo, lendo no texto sagrado. Quero, primeiramente, então, falar um pouco sobre o contexto da produção deste salmo. Em si, o salmo não nos oferece muitas dicas. Logo no início é dito que é um salmo de Davi. Porém, essa expressão de Davi, ela não é tão evidente, ela é um pouco ambígua, porque a maneira como é colocada no original indica que pode ter sido escrito por Davi, ou escrito por alguém e dedicado a Davi. As duas possibilidades estão abertas. Quanto a essa questão da autoria, se nós pensarmos que foi Davi quem escreveu o Salmo, e há muitos que pensam assim, precisamos entender que é necessário identificar um contexto na experiência, na vivência de Davi, para que nós possamos, a partir dali, identificar o que ele realmente quis dizer. E aqueles que optam por pensar em Davi como seu autor, estão pensando principalmente no fato de que, lá no versículo 5, Davi fala que o Senhor prepara uma mesa diante dele na presença dos seus adversários. E esse contexto nos ajuda a entender que o salmista, o que escreve este salmo, estava vivendo um momento de perigo de vida. Ele estava sendo perseguido, consequentemente, ele busca abrigo na casa do Senhor. Se pensarmos assim, entendemos como Davi sendo seu autor, teríamos que identificar um momento em que Davi, tendo fugido de Saul, que o ameaçava, ele vai ao encontro do profeta Gad, e dali então ele parte para um lugar chamado Bosque de Herete. Isso está em 1 Samuel 22, os versos 1 a 5. Esse bosque se assemelha um pouco a essa descrição fornecida por Davi nos primeiros versículos, onde ele fala sobre pastos verdejantes, águas tranquilas, e indica que possivelmente, estando neste oásis, ele então reflete sobre o cuidado de Deus para com ele, a sua proteção, e ele se vê como uma ovelha. Davi aqui retrata assim, a si mesmo como uma ovelha. Se por acaso não foi Davi quem escreveu, então é impossível
identificarmos o contexto. Se a pessoa que escreveu e dedicou a Davi, certamente o fez por entender que Davi era um pastor de ovelhas que posteriormente foi por Deus colocado na posição como um pastor de Israel, porque o rei era visto também como um pastor, alguém que cuidava da nação como se a nação fosse um rebanho. Se uma outra pessoa que não Davi escreveu, também essa pessoa estava retratando momentos singulares, quando ele reflete sobre o cuidado, sobre a atenção que Deus dá a cada um em particular, e o texto todo está muito marcado por uma expressão de proximidade, pois ele diz constantemente: o Senhor é pastor de mim, o Senhor guia a mim, o Senhor conduz a mim, o Senhor conforta a mim, e assim por diante, indicando uma relação próxima entre essa pessoa que se declara ovelha e Deus, que é ali retratado primeiramente como um pastor. Algumas pessoas tentam ver o Salmo 23 como uma unidade. É o caso, por exemplo, de Philip Keller, que escreveu um livro bem recomendado pela editora Betânia, chamada Nada Me Faltará. Philip Keller procura dar ao texto uma unidade, entendendo que dos versos 1 ao verso 6, ali está a figura do pastor e da ovelha, essa relação agropastoril. Há quem divirja e entenda até que o Salmo deve ser dividido em duas partes. Esta é a opinião, por exemplo, do teólogo Luiz Saião e também do autor desta obra, que é o Bruce Waltke, que é uma das minhas fontes, que retrata então que nós precisamos olhar o texto, primeiramente entendendo que existe uma figura. A primeira figura retratada ali, a metáfora do pastor e da ovelha. Deus é o pastor, o salmista é a ovelha. E essa figura se estende para os versos 1, 2, 3 e 4. Sendo os versos 5 e 6 a troca dessa figura, passando a uma segunda metáfora, onde Deus é aquele que hospeda, ele é o anfitrião, e o salmista é aquele que é hospedado. O salmista é o hóspede. Então, prefiro pensar como Luiz Saião e entender que o Salmo é dividido mesmo em duas partes. Quando você chega na segunda parte e observa que houve uma mudança daquele ambiente agropastoril, aquele ambiente a céu aberto para um ambiente fechado de uma casa, aqueles que fazem objeção à autoria de Davi defendem principalmente porque no verso 6 existe uma expressão chamada Beit Adonai, que significa casa do Senhor. E alguns acham que essa expressão ela faz mais referência ao templo e, consequentemente, o autor é alguém que viveu posterior ao período do Templo de Salomão, consequentemente não poderia ser Davi. Esta é uma das questões levantadas quanto à autoria, quanto à estrutura do próprio Salmo. Há, como podemos ver, uma alternância nessa narrativa poética. Os versos 1 a 3 fala de Deus, o Senhor, o Adonai, e a ovelha. Mas nesses 3 versículos, a ovelha fala do pastor como se estivesse falando a alguém. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim, ele me guia, ele me sustenta. Agora no verso 4 ele muda essa linguagem e ele se dirige diretamente ao pastor, pois ele fala assim: tu estás comigo. Há uma mudança de sentido aí, onde a narrativa passa a ter uma outra perspectiva. No verso 5 e 6 ele retoma aquela mesma ideia, onde como se o salmista estivesse falando para alguém: ele prepara uma mesa perante mim, ele me conforta. E o verso 6 acaba fazendo um fechamento, indicando que o salmista está abrigado na casa do Senhor. Bom, dito estas coisas, é importante que nós olhemos para o texto e busquemos ali naquele texto encontrar algumas palavras que sejam importantes, que precisamos ressaltar e compreender melhor, para que isso faça sentido para nós, nós nos identifiquemos com o texto
no momento de aplicá-lo. Primeiramente, já foi dito a respeito do fato da questão autoria davídica ou não, mas o Salmo ele começa com o nome sagrado de Deus, Adonai. E literalmente em hebraico está escrito Adonai Roi Lo Ressar, que literalmente significaria o Senhor que me pastoreia não falta. O Senhor que pastoreia a mim, que cuida de mim, não falta. A tradução ficaria um pouco truncada, é verdade, mas quando os tradutores optam por colocar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, fazem isso interpretativamente, ou seja, olhando como se no verso primeiro nós tivéssemos uma declaração sintética que é esboçada ou é analisada a partir dos versos 2 em diante. Quando o salmista diz assim que o Senhor é o meu pastor, a estrutura como foi colocada indica que ele é o paciente do pastoreio divino. Ele não é visto como um agente, ele é visto como alguém que é o objeto das ações pastorais de Deus. A palavra pastor indica aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que nutre. E Deus é apresentado assim como pastor. E esse Deus que aqui é apresentado como pastor, Davi propositalmente usa a palavra que é usada em contexto de aliança. Deus pastoreia aqueles que estão aliançados com ele. Por isso o termo Adonai. E ao dizer que Adonai é o seu pastor, o salmista estabelece aqui uma relação de mútuo pertencimento. Ele está querendo dizer assim, o Senhor, eu pertenço ao Senhor, em primeiro lugar, e o Senhor, num certo sentido, pertence a mim. É claro que esse mútuo pertencimento tem que ser explicado. Nós pertencemos a Deus de uma maneira absoluta. O salmista se via como propriedade de Deus. Adon é o Senhor, o dono, o proprietário. Então, como um pastor é o dono das ovelhas, assim Deus é o dono do salmista. Mas o salmista, ele também tem a Deus como sua posse, num sentido em que Deus é o pastor dele, especificamente. Mas é claro que quando diz respeito da ovelha ao pastor, isso é bastante relativo, porque a ovelha tem o pastor, ou pertence ao pastor, né, de uma maneira absoluta, mas quando ela diz respeito a ter o pastor, ela tem o pastor na medida em que ela também faz parte de um rebanho. Então, Deus me tem de uma forma absoluta e eu o tenho de uma maneira relativa, ou seja, eu tenho tanto quanto outros que também são suas ovelhas o têm. Então, nesse sentido, fica claro que não há aí uma possessão efetiva da ovelha em relação ao pastor, como há do pastor em relação à ovelha. Então, quando ele diz assim, o Senhor, o que pastoreia a mim, não falta, ele realça o fato de que o pastoreio, o cuidado de Deus, nunca vai faltar a ele. E porque o pastorado, o cuidado de Deus nunca vai faltar a ele, as demais coisas listadas também não faltarão, como águas tranquilas, pastos verdejantes e as demais ações que ele vai colocar adiante. Philip Keller menciona uma coisa interessante. Ele fala assim, a Bíblia nos retrata como ovelhas primeiramente porque a ovelha ela não cuida de si, jamais. A ovelha ela é um tipo de criação que exige atenções infindas e cuidados meticulosos. Então não é um animal que tem autonomia, pelo contrário, é um animal que depende grandemente daquele que cuida dela. E o pastorado, segundo o próprio contexto agropastoril de Israel, no Antigo Testamento retratado, até pelo relato do próprio Jacó, quando reclama de Labão, das injustiças que estava sofrendo, é um trabalho árduo, uma luta árdua, às vezes dramática, para manter a vida das ovelhas. O pastor sofre muito, é um trabalho exigente e em muitos momentos perigoso também. Quando o salmista é muito claro, muito taxativo e diz assim, o Senhor não faltará, é importante nós pararmos aqui e pensarmos uma questão. Quando a gente, às vezes, lê o Salmo 23, o verso 1, e nós vemos assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará,
Nós podemos ser levados a ter uma ideia de que Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades e podemos ter uma relação com Ele basicamente voltada para essa ideia de Deus como um supridor de necessidades. Mas o salmista não está enfocando esse aspecto, ele está, na verdade, retratando ou realçando o fato de que quem não falta é o pastor. O pastor está sempre presente, o pastor está sempre ali. E porque o pastor está ali, consequentemente, haverá provisão. As coisas que a ovelha precisa para a sua vivência, para o seu bem-estar, não faltarão. Quando a gente olha nessa perspectiva, a gente começa a ver que a ênfase do salmista não está na provisão de Deus, embora isso seja algo importante, é claro. A ênfase do salmista está no próprio Deus, que é o seu pastor. E o Deus que é seu pastor, que não falta, por ser o seu supridor, fará com que ele tenha sempre aquilo que ele necessita para viver. É importante ressaltar isso. Quando se fala sobre a provisão das necessidades, o Salmo 34, versículo 11 diz que aqueles que buscam o Senhor, ao invés de se tornarem indigentes e passarem fome, não sentirão falta de nenhum bem. Isso é uma promessa de Deus e Deus é fiel em cumpri-la. Quando o salmista termina de declarar que Deus é o seu pastor e nada lhe faltará, ou Deus é o pastor que não falta, logo em seguida ele começa a listar alguns benefícios que uma ovelha tem quando ela é bem pastoreada, quando ela tem um bom pastor. O primeiro benefício é que ela é conduzida ou levada a pastos verdejantes. E a expressão pastos verdejantes refere-se àquela grama tenra e verde, a graminha que está surgindo ali com todo o seu vigor. E o pastor leva essa ovelha para um pasto rico em nutrientes e depois dessa ovelha ter ali se alimentado, ela então tem a oportunidade de descansar, de repousar nestes lugares de pastos verdejantes. Uma ovelha, para que possa descansar, ela precisa estar primeiramente bem alimentada, ela precisa sentir-se segura. Então, por isso, a identificação dos pastos com o repousar, o descansar em segurança. Esta ação de levar as ovelhas para o pasto é uma ação cotidiana. O pastor faz isso todos os dias, logo de manhã, e às vezes antes do sol surgir, para que a ovelha possa pastar a grama ainda com o orvalho, tirando dali também um pouco de água para dessedentar a sua sede. Os pastos verdejantes são essenciais. Na maioria dos lugares onde existe o cuidado, o pastoreio de ovelhas, se dá em lugares semiáridos ou áridos. E nesses lugares não é muito fácil você encontrar pastos verdejantes, por isso o pastor tem a função de levar e conduzir. Ele sabe onde tem e ele conduz as ovelhas nesse sentido. É neste lugar então que a ovelha é colocada para repousar, deitar-se, acomodar-se, estar tranquila. O Philip Keller alista 4 razões que impediriam uma ovelha de descansar. Uma delas, por exemplo, é quando ela está intimidada com alguma coisa. Até um coelho que salte é capaz de colocar o bando todo em fuga. Então, quando elas estão tranquilas, sossegadas, é porque elas não estão ameaçadas, não se estão sentindo ameaçadas. E a outra questão é quando elas estão realmente satisfeitas, quando elas estão saciadas, consequentemente elas relaxam e descansam. Além de conduzir essa ovelha a pastos verdejantes, chega um momento em que essas ovelhas sentem sede. E depois da provisão do alimento, o salmista realça o fato de que ele, como uma ovelha, tanto quanto as outras ovelhas do pastoreio, são conduzidas a águas tranquilas. A palavra conduzida aqui tem um carinho especial, tem uma gentileza, é um conduzir suave, tranquilo. Ele conduz as águas que também são tranquilas. As ovelhas não podem beber águas tumultuadas, águas correntes, elas ficam bobas, tontas e caem na água e podem se afogar. E as ovelhas não são boas nadadoras, pelo contrário, se elas estiverem ainda com a lã
bastante grande, encharcando-se, ela não consegue sair da água. Isso é um perigo que os pastores têm que tomar, levar a ovelha para águas tranquilas. Ele precisa estar atento enquanto está conduzindo a ovelha para as águas tranquilas, porque se ele não fizer isso continuamente, com certa regularidade e cuidado, as ovelhas, quando elas estão com sede, elas não pensam em nada, elas vão atrás da água, não estão querendo saber se a água é boa ou ruim, pode beber uma água que esteja contaminada, uma água que tenha parasitas e assim por diante, e os problemas serão grandes. Quando elas estão sedentas, ficam inquietas, saem para beber qualquer tipo de água, e aí então acabam contraindo vermes, como os nematóides, facíola hepática e germes causadores de doenças. Por isso o pastor conduz essas ovelhas gentilmente a águas de descanso. Há uma gentileza, um cuidado carinhoso do pastor em relação a isso. O Isaías 40, versículo 11, nos fala novamente sobre essa expressão de ser conduzido gentilmente. Quando a ovelha está bebendo a água, a experiência que ela tem ao estar sedenta e depois ser dessedentada é que a sua alma voltou a ela. A expressão refrigera minha alma literalmente significa traz de volta a alma que eu possuo, a minha alma. Então quando ela bebe aquela água fresquinha, saudável, ela tem a impressão de estar voltando à vida. E é o Senhor, o pastor, que traz novamente vida à sua ovelha. Essas são ações do pastor, porque todos os verbos eles são terminados de uma maneira que indica que o salmista é paciente das ações de Deus. Muito bem, logo em seguida, depois de ter sido saciada a sua fome e também a sua sede, e tendo a sua alma refrigerada, o verso 3 diz que o Senhor guia por veredas de justiça. Diferente do verbo conduzir, do início do verso, esta expressão agora usada no versículo 3, que fala então sobre guiar, já não é uma expressão muito gentil, é uma expressão onde existe uma firmeza. Para compreendermos assim, diante de uma necessidade do corpo, da água, para que a ovelha seja dessedentada, uma necessidade natural de vida, no que diz respeito ao corpo, o pastor conduz a ovelha gentilmente. Mas quando diz a respeito à necessidade da alma, a necessidade de justiça, o pastor usa de firmeza, porque é normal que a ovelha não queira ser levada para a vereda da justiça. E a vereda da justiça, pela descrição, é um caminho estreito, onde só passa uma ovelha de cada vez. E assim acontece conosco também, né? Se Deus não forçar a barra, às vezes, a gente não quer seguir num caminho de justiça que produzirá em nós um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. Então, daí a intenção do salmista em dizer, ele me guia com firmeza, ele literalmente me empurra, ele me leva na direção dessa vereda de justiça, que é um caminho necessário para que a alma esteja plenamente satisfeita. As ovelhas, a princípio, resistem a esse procedimento, daí então o salmista dizer que o Senhor age com firmeza nestes momentos. As trilhas da justiça são vinculadas por John Gill, em seu comentário, àquilo que é citado pelo profeta Isaías, no capítulo 35, versículo 8, falando que o Senhor nos conduz a um caminho de santidade. Estas veredas são veredas de justiça. E Philip Keller, como também o Altke, vinculam o fato de que uma das funções do pastor é trabalhar de tal maneira a eliminar as desarmonias, as disputas, as lutas que há entre as ovelhas. Invariavelmente, uma ovelha mais velha, ela busca lugares melhores para deitar, para estar. Consequentemente, quando ela encontra alguma ovelha mais nova naquele lugar, ela costumeiramente coiceia, dá cabeçadas, empurra para que a ovelha não fique naquele lugar, ela escolha os melhores lugares. Nesta hora o pastor tem que intervir. O pastor tem que chegar lá e colocar as coisas em ordem. Então, nesse sentido também, para que as ovelhas possam viver bem e não haja tanto atritos e estresse entre elas,
O pastor, de vez em quando, tem que entrar no meio do rebanho e literalmente afastar aquelas que estão causando atritos, confusão, causando mal-estar dentro do rebanho. Uma constante inquietação que há no rebanho é exatamente essa disputa por espaços e posições. O bom pastor está sempre atento a essas disputas quando surgem, e às vezes ele até remove algumas ovelhas, às vezes chega ao ponto de quebrar as pernas daquelas que coiceiam, para que não haja mais esse tipo de atritos entre elas. Assim como ovelhas também, nós não queremos ser conduzidos aos caminhos de justiça, e às vezes preferimos andar por nossos próprios caminhos, mesmo que eles nos conduzem a dificuldades. Daí então a importância de Deus estar agindo e forçando a barra às vezes para que nós entremos no caminho de justiça. Mas o salmista no verso 3 termina dizendo qual a razão de Deus fazer isso. Ele não faz sem motivo. Ele faz por amor do seu nome. Ele faz porque o nome dele como pastor está em jogo. Se ele não for um bom pastor, o estado deplorável das ovelhas atentará contra ele. Consequentemente, todas as suas ações são feitas por amor a ele, ao nome dele, à honra dele. Ele zela por isso. Por isso ele faz o melhor. O pastoreio de Deus visa exatamente realçar o fato de que ele é um bom pastor. O nome de Deus é glorificado em face de suas ações generosas e justas. Isaías 43, versos de 1 a 7. O Senhor deixa isso muito claro. Bom, o nome de uma pessoa representa a sua personalidade, sua reputação. Se nós não cuidarmos do nosso bom nome, nós podemos ser prejudicados. Quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado em teologia, o meu orientador corrigiu vírgulas, orientou bastante coisas e fez diversas observações, e ao final ele disse para mim: eu faço as observações porque o meu nome vai estar aqui. Então, se o meu nome estará aqui, eu quero que seja algo muito bem feito. Assim Deus também. Ele cuida de nós, ele nos pastoreia, ele nos leva a repousar em pastos verdejantes, nos leva às águas tranquilas, ele refrigera nossa alma e nos guia pelas veredas da justiça, porque o nome dele é invocado sobre nós. O nome dele está em questão e ele faz isso por amor ao seu nome. O bem-estar das ovelhas depende de disponibilidade de alimento, como pastagens e águas de descanso. E estas coisas saciam o corpo, mas a alma humana precisa de justiça e paz. Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Pelo contrário, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Adonai Roi é a fonte de toda provisão, o Senhor que nos pastoreia, e Ele é que provê para nós tudo aquilo que precisamos para a nossa alma e também para o nosso corpo. Muito obrigado.